Me liga nos céus. Agora é a hora da mensagem. Deus tem dois eventos poderosos para a raça humana, que é acerca da ressurreição que ele vai operar. Escute bem, viu, irmão? O céu está te alertando nessa manhã. O Pai que está no céu tem duas operações poderosas para fazer aqui na terra. Acerca dos filhos dos homens. Deus tem duas ressurreições para operar. E são duas ressurreições muito sérias para a raça humana. Uma é para a salvação e a outra é para a condenação eterna. Você que pensa aí, que fulano morreu e acabou. Você está enganado, viu? Todos os ímpios que morreram, desde o Gênesis, voltarão para a vida. Eles vão ser ressuscitados para prestar conta diante de Deus. Não se engane não, viu? Vai haver uma prestação de conta. Vai haver duas ressurreições. A do justo, salvo por Jesus, e a do ímpio, que não está nem aí para Deus. Vai haver uma prestação de conta. É sobre isso que eu quero meditar com você. A Bíblia diz: bem-aventurado, feliz aquele que tem parte na primeira ressurreição. Essa primeira ressurreição é para a vida eterna. Estes crentes ressuscitados por Jesus não entrarão em nenhum juízo. Não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, diz a palavra de Deus. A segunda ressurreição, diz a palavra, é para os ímpios. Pessoas que caminharam na terra e não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E diziam assim: depois da morte acabou. Você que pensa, meu irmão, você que pensa, minha irmã, o Pai Celestial vai te ressuscitar para você prestar conta no olho, olhando no olho com Ele, no trono branco. Veja que coisa séria, irmão. Pessoas que aprontou aqui na terra, matou, estrupou, sequestrou e morreu. Alguém diz assim: não pagou o preço. Você que pensa, irmão, o Pai Celestial vai ressuscitar essas pessoas para vergonha e condenação eterna, diz a palavra de Deus. Então vai haver, mameire, duas ressurreição. A primeira é dos salvos por Jesus. E a segunda é do trono branco. É para os ímpios que amaram o mundo, os deleites do mundo, o prazer do mundo e não estão nem aí para Deus. O Pai vai te ressuscitar ao trono branco, uma prestação de conta. Vamos aprender isso, irmão? Nessa manhã vai haver duas ressurreição. A primeira é do arrebatamento da igreja. É para os crentes salvos em Jesus. E a segunda é para os ímpios, para a condenação eterna. Abra a Bíblia. João, capítulo 5. Vamos ver isso? Vamos devagarzinho aprender. Amém? Para que você que está aqui na live, irmão, participe da primeira ressurreição. Essa primeira ressurreição que Jesus vai operar, essa não tem condenação, mas a segunda é para condenação e vergonha eterna. Abra a Bíblia, João, capítulo 5. Jesus, o próprio Jesus, diz que tem duas ressurreições. Abra a Bíblia, vamos aprender com Jesus. João 5 e versículo 28 e 29 diz assim. Olha o que diz a palavra de Deus em João 5, versículo 28 e versículo 29. Jesus vai dizer que vai ter duas ressurreições.
A primeira é a do arrebatamento da igreja. Essa é a primeira ressurreição, que no Apocalipse diz: bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então a primeira ressurreição é a ressurreição do arrebatamento da igreja. É para os crentes. Amém? Irmão, feliz é o ser humano que tem parte na primeira ressurreição. Porque a segunda é para o trono branco. É para a condenação eterna. Abra a Bíblia, João, capítulo 5, e versículo 28 e 29. Jesus diz assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Versículo 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Presta atenção. Jesus está falando que vai ter duas ressurreições. Tá ok aí, irmã Meire? Dá o sinal aí, irmã Meire. Ok, irmão? Continua. Tá ok, irmã Meire? Mama Isa, tá ok? Tá ok a live, irmã Meire, irmã Maísa, meus irmãos? Glória a Deus. Tá ok, irmã Meire? A live? Irmã Solange, meus irmãos em Cristo, aí dá o sinal aí, para eu continuar a mensagem. Ok? Voltou? Glória a Deus. Ok? Obrigado, irmã Machado. Então, veja, irmão. Amém? Obrigado, irmã Jesse. Né? Ligadinha com os céus. Veja, irmão. Jesus está falando. Vai dando sinal aí, irmão. Tá ok. Jesus está falando em João que vai haver duas ressurreições. Glorificado seja o nome do Senhor. Ok, Mameire? Glória a Deus, ok? Aleluia. Vamos continuar a mensagem do Senhor? Aleluia. Então, Jesus, irmão, está falando aqui em João 5, versículo 28 e 29, que vai haver duas ressurreições. E a Bíblia diz que bem-aventurado, feliz é aquele que tem parte na primeira ressurreição. E essa primeira ressurreição é a do arrebatamento da igreja. Glória a Deus. A segunda ressurreição é a do trono branco. É a da condenação eterna. Então, te liga nos céus. Vamos meditar um pouquinho, irmão. Essa primeira ressurreição é o arrebatamento da igreja. É o próprio Jesus que vai operar essa ressurreição. Acerca dos salvos, os que aceitaram Jesus tomarão posse da primeira ressurreição. E é o próprio Jesus que vai operar essa ressurreição. Na sua vinda, ele prometeu que voltaria para buscar o que era dele e levar para a casa do Pai. Essa volta de Jesus é para operar a primeira ressurreição, que é o arrebatamento da igreja. Abra sua Bíblia aí. 1 Tessalonicenses 4 e versículo 16. Olha Jesus vindo aí para ressuscitar, operar a primeira ressurreição, que é do arrebatamento da igreja. Aleluia. Então, irmão, vai haver duas ressurreições.
A primeira é o arrebatamento da igreja. É Jesus livrando os crentes da tribulação, da condenação e levando para a casa do Pai. Essa é a primeira ressurreição, é o arrebatamento da igreja. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, 17 e versículo 18 diz assim, irmão. Olha o que Paulo diz na revelação que Jesus deu para ele acerca da primeira ressurreição, que é o arrebatamento da igreja. Paulo diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. O que? Primeiro. Essa é a primeira ressurreição. É a do arrebatamento da igreja. Quem diz amém, irmão? E a Bíblia diz no Apocalipse: bem-aventurado e santo é o que tem parte na primeira ressurreição. Aleluia. Então a primeira ressurreição é a volta de Jesus para arrebatar a igreja e levar ela para a casa do Pai. Aleluia. Essa é a primeira ressurreição. É Jesus voltando e ressuscitando os crentes que estão mortos e os vivos sendo transformados e sendo tomados por Jesus para entrar no céu, na casa do Pai. Essa é a primeira ressurreição, a do arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo faz o quê? Ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eita, Deus lindo. Então está acontecendo aqui, irmã Meire, a primeira ressurreição, que é a do arrebatamento da igreja. Essa ressurreição aqui é para a vida eterna. É o livramento de Deus da condenação, da tribulação. Essa é a primeira ressurreição. E bem-aventurado e santo é o que tem parte na primeira ressurreição, que é a volta de Jesus. Não é a ressurreição de Lázaro. Lázaro ressuscitou e morreu. Não é essa ressurreição não, irmão. Não é a ressurreição da filha de Jário, não. Ressuscitou e morreu, não. Não é a ressurreição da viúva de Naim, seu filho, não. É a ressurreição para a vida eterna, para a casa do Pai. Essa é a primeira ressurreição. É o arrebatamento da igreja. Jesus para nos céus, fala para a terra e os mortos ressuscitam porque estão escutando a voz de Cristo. A sua voz é vida e é vida com abundância. Os mortos saem do sepulcro, se encontram com o Senhor nos ares e os vivos estão sendo transformados num abrir e fechar de olhos a encontrar com o Senhor nos ares. Essa é a primeira ressurreição, é a do arrebatamento da igreja. E bem-aventurado é o que tem parte na primeira ressurreição. Abra a Bíblia, Apocalipse, capítulo 20. Aleluia. Hoje você está aprendendo que vai ter duas ressurreições. A primeira é a do arrebatamento da igreja. E a segunda é a do trono branco. É a da prestação de conta dos ímpios e de todos aqueles que o seu nome não foi achado escrito no livro da vida do Cordeiro. Irmão, se você morrer nesse dia, hoje,
e o teu nome não está escrito no céu, o trono branco te espera. Você vai bater de frente com o próprio Deus, porque o seu nome não foi encontrado no céu. Você não aceitou Jesus. O que dá o direito de um homem ou uma mulher aqui na terra ter o seu nome escrito no céu, arrolado no céu, essa pessoa publicamente confessar Jesus como Senhor e Salvador. O teu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. E você que tem o nome escrito lá em cima, não entrará em juízo, nessa condenação não, do trono branco. Porque essa condenação do trono branco é para quem não tem um nome escrito no livro da vida do Cordeiro. A coisa é séria ou não é, irmão? Então abra a sua Bíblia aí. Apocalipse 20 e versículo 6. Jesus fala aqui através do anjo para João e diz assim: bem-aventurado quem tem parte na primeira ressurreição, que é a do arrebatamento da igreja. Obrigado, irmã Meire. Apocalipse 26 diz assim: bem-aventurado e santo, recebe aí, aquele que tem parte, aonde? Na primeira ressurreição. Você viu aqui, qual é a primeira ressurreição, irmão? A do arrebatamento da igreja. Sobre esse não há nenhuma condenação, porque eles estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo, irmão, não há mais nenhuma condenação. Então essa aqui é a primeira ressurreição. É a ressurreição do arrebatamento da igreja. Apocalipse 26, o anjo diz assim para João: bem-aventurado e santo aquele que tem parte, aonde? Na primeira ressurreição, que é o arrebatamento da igreja. O texto diz assim: sobre estes não tem poder. O que? A segunda morte. E o que é a segunda morte? É o trono branco. É a segunda ressurreição. Lá é sem misericórdia. E quem é que está lá? Todo aquele que o seu nome não foi achado no livro da vida do Cordeiro. Esse vai experimentar mais uma vez a segunda morte. Então veja, irmão, olha o que o texto diz. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Eita, glória a Jesus. Aleluia. Então Jesus está voltando para quê? Primeiro, para operar a primeira ressurreição, que é o arrebatamento da igreja. Livrar a igreja da tribulação e da condenação eterna. É disso, amém, irmão? Aleluia. Esse Jesus é lindo, irmão. Mas o texto diz também que vai haver a segunda ressurreição, que é a segunda morte. Isso aqui é terrível, irmão. Isso aqui agora é terrível. Vamos ver agora a parte do ímpio e a parte daqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. As pessoas que passou aqui na terra e não aceitou Jesus, o seu nome não está no céu, essas pessoas vão ser ressuscitadas ao trono branco, ao juízo, condenação eterna, segunda morte. Jesus falou que vai haver duas ressurreições. A primeira é da vida, é do arrebatamento da igreja. E a segunda é para condenação e vergonha eterna. Abra sua Bíblia, Daniel 12. Daniel também confirma que vai haver duas ressurreições. O próprio Daniel vai confirmar a fala de Jesus, que vai ter duas ressurreições. A primeira é para os salvos, é o arrebatamento da igreja. E a segunda é para o trono branco, é para a condenação eterna. Abra a Bíblia, Daniel 12. Daniel 12 e versículo 2. Daniel brada e diz assim, irmão,
que vai haver duas ressurreições. Irmão, fica firme com Jesus a participar da primeira ressurreição. Se você subir na primeira, você é santo e bem-aventurado, porque a segunda ressurreição é para condenação eterna, é para experimentar a segunda morte, porque o nome dessas pessoas não foi achado no livro da vida do Cordeiro. É sério ou não é, irmão? Daniel 12:2 diz assim, Daniel: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Olha que coisa séria, irmão. O próprio Deus vai ressuscitar primeiro os salvos para a vida eterna. E eu já falei aqui, a primeira ressurreição é do arrebatamento da igreja. Essa é a primeira ressurreição. E a Bíblia diz: bem-aventurado e santo é o que tem parte nessa primeira ressurreição. A segunda ressurreição é a do juízo, trono branco. É a da prestação de conta. Quem vai estar lá? Os ímpios. E todo aquele que o seu nome não foi achado escrito no livro da vida do Cordeiro. E essa ressurreição é para condenação e vergonha eterna. Pessoas que desviaram dinheiro da política, tiveram prejuízo para as famílias, pessoas que matou, estrupou, sequestrou, vão ser ressuscitados por Deus no trono branco. E lá é sem misericórdia. E Daniel diz aqui que é o corpo da vergonha. Escuta isso aqui, irmão. Isso aqui é muito sério. A igreja foi ressuscitada por Jesus. Está livre da condenação eterna. Depois do milênio vai haver a segunda ressurreição, que é a dos ímpios e aqueles que o seu nome não está no céu vão ser ressuscitados, diz a palavra de Deus. E essa segunda ressurreição é para condenação eterna, é para essas pessoas experimentarem a segunda morte. Escuta bem, essa segunda ressurreição é para condenação e é depois do milênio. Quando se passar 1000 anos, Cristo reinando, o Pai vai trazer os ímpios de volta, a prestação de conta. E todo aquele que o seu nome não foi achado no céu, porque passou aqui na terra e não aceitou Jesus. Quem faz assim, o seu nome não está no céu, porque amou o presente século, mas que renunciou ao mundo, essa vida, e aceitou Jesus, o seu nome está escrito no céu. Aleluia. Então essa segunda ressurreição, irmão, provocada por Deus, é para condenação eterna e é depois do milênio. A Bíblia, Apocalipse, capítulo 20, vamos ver, irmão? Vamos ver agora a segunda ressurreição, que é para condenação eterna. Quem vai estar lá, irmão? Os ímpios e todo aquele que o seu nome não foi achado no livro da vida do Cordeiro, que é Jesus. Abra a Bíblia, Apocalipse, capítulo 20 e versículo 11. Olha Deus ressuscitando os ímpios que morreram, queimados, afogados no mar, que estão no inferno, no Hades, na espera. Irmã Meire, a coisa é muito séria. Tem ser humano que diz assim: morreu, acabou. Você que pensa. Você que pensa. O Pai vai trazer todos eles para a vida. Todos, de geração em geração. Os ímpios surgirão do pó a uma prestação de conta. Quem morreu no mar, o mar vai devolver. Quem morreu queimado, o pó e a cinza vai devolver. Quem está na sepultura vai ter que devolver.
O inferno e o Hades tem que botar para fora, porque agora é uma prestação de conta. É o trono branco. Abra a Bíblia, Apocalipse 20 e 11. Quem que está aqui, irmão, no trono branco? Os ímpios e todo aquele que o seu nome não foi achado escrito no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 20 e 11 diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Agora escuta agora o 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, o que é da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que neles havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Escuta agora, irmão, como é sério esse negócio. Está acontecendo aqui o juízo, o julgamento dos ímpios e de todo aquele ser humano que o seu nome não foi achado no céu. Está tendo aqui uma prestação de conta. O mar devolveu todas as pessoas que morreram afogadas, o mar devolveu para Deus, para eles prestarem conta para Deus. A morte, o inferno, deram tudo para Deus. Está aqui, Senhor. Os seres humanos que nós tragamos, está tudo aqui, ó, de volta para a vida. O que está acontecendo aqui, irmão? O julgamento, o juízo do trono branco, a segunda morte. Fulano não falou, irmão, que morreu, acabou? Fulano não disse? Morreu, acabou. Você que pensa, você vai ser ressuscitado. Você que não aceitou Jesus, que o teu nome não está no céu, te prepara a ver Deus face a face e encarar o trono branco. Você não está nem aí para Jesus, quer viver a sua vida, os seus pecados, os seus prazeres, vai gozando a vida, irmão, vai gozando a vida sem Jesus. Tu vai ver o que te espera. O Pai vai te ressuscitar ao trono branco, porque a vida é dele. Ele faz descer a sepultura, mas ele também faz sair dela. Tu sabia disso? E tu vai sair da sepultura a prestar conta com Jesus. Todo ser humano sairão da sepultura para dar conta a Deus. E aqui está acontecendo o trono branco, o julgamento. Pessoas que morreram no mar, o mar devolvendo. Pessoas que estão no inferno, o inferno devolvendo. Irmão, oxê, no inferno? Sim, irmão. O inferno não é um lugar definitivo não, irmão. Inferno, Hades, é um lugar de espera, onde estão as almas dos ímpios, conscientes e sofrendo uma tormenta lá. Eles vão ser ressuscitados. As almas deles voltarão para o corpo da vergonha. Sabia disso? Ai, irmão, vai acontecer tanta coisa ainda, irmão. Os ímpios vão ser ressuscitados com o corpo da vergonha. Ímpio que morreu aleijado, voltará aleijado, cego, com deficiência. Daniel fala, eles vão ser ressuscitados com o corpo da vergonha. A coisa é séria, irmão. É Deus que vai fazer tudo isso acontecer. Porque não aceitaram Jesus, irmão. Não aceitaram Jesus simplesmente por isso. Não estão nem aí para Jesus. Você ressuscitado ao trono branco.
Essa ressurreição vai acontecer depois de 1000 anos, depois do milênio, vai iniciar o trono branco. O julgamento divino para as nações, para os ímpios e para todo aquele que o seu nome não foi achado no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 20 e 15 diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado aonde? No lago de fogo e enxofre. Irmão, o lago de fogo e enxofre é o lugar definitivo por Deus. É a segunda morte. Não é o inferno não, irmão. O inferno é um lugar de espera. Não é um lugar definitivo por Deus. O lugar que os ímpios sofrerão e aquele ser humano que o seu nome não está no livro da vida é no lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Já pensou, irmã Ramos? Irmã Meire, você ser ressuscitada por Deus para experimentar novamente a morte? É terrível, não é? Isso vai acontecer com os ímpios e com todo aquele ser humano que o seu nome não foi achado escrito no livro da vida do Cordeiro. O Pai vai ressuscitar eles, condenar eles e vai dizer para onde eles vão? Ao lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. É sério ou não é, irmão? É sério ou não é? Tá aqui, irmão. Você pode ler na sua Bíblia aí. Apocalipse 20, do versículo 11 ao versículo 15. Quem está no trono branco? Os ímpios e aqueles seres humanos que o seu nome não foi achado no livro da vida do Cordeiro. Esses experimentarão a segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre, o lugar eterno e designado por Deus. Vamos orar para quem está vivo, né, irmão? Se arrepender e aceitar Jesus, né? Então, irmã Meire, as pessoas que dizem assim, eu faço e apronto e não estou nem aí, pensando que não vai ter uma prestação de conta, você se engana, viu? Você tem que ler Apocalipse 20, do 11 ao 15. Aqui está os ímpios que aprontaram, mataram seu próximo, furtaram, estruparam, desviaram recurso financeiro, que era para ajudar a pessoa, desviaram, tomaram posse, aí morreu, acabou. Você que pensa, o Pai tem um dia marcado para eles. O Pai Celestial, depois do milênio, depois de passar 1000 anos do reino de Cristo, vai se dar a inauguração do trono branco, que é o juiz de Deus para os ímpios. Isso é muito sério, irmão. Aleluia. Se engana mesmo, né, irmã? Apocalipse 20 e 15 diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, olha aí, irmão, foi lançado aonde? No lago de fogo. A coisa é séria, irmão. Tem essa preocupação. O meu nome está escrito no céu, no livro da vida. É Apocalipse 20 e 15, irmã Meire. 20 e 15. É o texto do juízo de Deus. O trono branco. Amém? A prestação de conta dos ímpios. Isso aqui é muito sério, irmão. Isso aqui é muito sério. As pessoas dão lugar ao diabo, faz o mal e pensa que morreu, acabou. Não, irmão, isso é engano de Satanás. O Pai vai te ressuscitar. O Deus que fez você descer a sepultura é o mesmo Deus que vai fazer você sair dela. Vivinho da Silva, para prestar conta com ele. O que você fez no seu corpo, você vai dar conta.
Quer se ver livre disso? Aceita a Jesus. Eu falei aqui, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. A primeira ressurreição, você aprendeu aqui nessa manhã, é a do arrebatamento da igreja. E a segunda ressurreição, que vai produzir ela é o próprio Pai. Essa aqui é para a condenação eterna. É para aquelas pessoas que dizem assim, morreu, acabou. É para essas pessoas que aprontou, que não estão nem aí para Deus. Essas pessoas vão voltar da sepultura a dar conta a Deus. O que fez no seu corpo, vão prestar conta. Vão ressuscitar com o corpo da vergonha. A pessoa morreu aleijado, ressuscita aleijado, cego, com deficiência, do mesmo jeitinho. É o corpo da vergonha de Daniel. Você sabia disso? Já o justo, aleluia, já o justo ressuscita com um corpo novo, semelhante ao de Jesus. Irmão, paga o teu preço. Anda pela porta estreita. Não nega o nome de Jesus. Ser fiel até a morte. Amém? Participa da primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte de João no Apocalipse. Aleluia. Eita, Jesus lindo, irmão. Como é bom participar da primeira ressurreição. Sobre esses de João em Apocalipse não tem poder a segunda morte. Aleluia. A primeira ressurreição é a do arrebatamento da igreja. Amém, igreja? E a segunda ressurreição é a do trono branco. É a da prestação de conta. A coisa é séria. Vai apontando aí. Eu faço e aconteça com a minha vida. Vai? Vai aí, irmão. Vai, irmã. Faz como tu quer aí, da tua vida. Porque o Pai vai te levantar da sepultura, viu? Ele vai tirar você dela nova. Ele vai, sai da sepultura, minha filha. Sai, meu filho. A prestação de conta. Aleluia. Aleluia. Quer se ver livre, irmão? Da segunda morte? Aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua alma. Apocalipse 26. Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder. O que? A segunda morte. E o que é a segunda morte? É o trono branco. É a condenação eterna. Sobre o crente salvo em Jesus, não tem poder. O que? A segunda morte, que é do trono branco, que é da condenação eterna. Não, Senhor, porque esse foi salvo por Jesus. Esse foi justificado por Jesus. Sobre este que estão em Cristo, não tem poder. A segunda morte, que é o trono branco, a condenação eterna. Amém? Que o Senhor te ajude, que o Senhor te abençoe.